Eram 3 meses desde que fugi. 3 meses num apartamento novo que ele não conhecia, numa cidade diferente, com número trocado que só 5 pessoas tinham. E eu deveria estar livre, aliviada, reconstruindo. Mas estava no chão da sala, às 23 de uma terça, celular na mão, lendo mensagem que Márcio tinha enviado para e-mail que esqueci de bloquear. Marina, você me abandonou quando mais precisei de você. Como você dorme à noite sabendo que me destruiu? E sabe o pior? Eu não dormia. Porque parte de mim, parte grande, devastadora, acreditava que ele tinha razão, que eu era monstro, que tinha exagerado quando ele gritou tão alto que vizinha bateu na porta naquela noite final, que deveria ter ficado, ajudado, sido mais paciente. Culpa que me consumia mais que medo dele, jamais consumiu durante 4 anos de controle psicológico. Nos próximos 3 meses, até sessão de terça-feira, onde doutora Beatriz perguntaria: se fosse sua amiga, você diria que ela deveria ficar? E eu finalmente entenderia. Até grupo de apoio onde 12 mulheres compartilhariam culpa idêntica, e eu perceberia que não era só eu. Até carta de 8 páginas de raiva que escreveria, mas nunca enviaria. Nos próximos 3 meses, eu descobriria a verdade brutal. Culpa é a última camada de controle abusivo, mais eficaz que ameaças. Porque ameaça você foge. Culpa você carrega. Culpa mantém vítima presa mesmo 400 quilômetros distante. Mesmo com ordem de restrição que pediria mês 4. Mesmo sabendo que relacionamento quase a matou. Mas ali, no chão, lendo Como Você Dorme à Noite, eu só conseguia chorar. Porque não dormia. Porque me sentia a pior pessoa do mundo. E porque parte de mim considerava responder, explicar, talvez até voltar, só para parar de sentir essa culpa que queimava mais profundo que qualquer grito, qualquer cena de ciúmes, qualquer isolamento que sofri quando estava junto. 4 anos antes, Márcio tinha sido perfeito. Professor de história como eu de português, mesma escola, paixão por educação, conexão instantânea. Primeiros 6 meses foram sonho. Viagens para cidades históricas, conversas até 4 horas da manhã sobre literatura e pedagogia, planos de casa com biblioteca e sala de estudos. Eu achei que tinha encontrado o parceiro intelectual e emocional de vida. Como estava enganada. Mudança foi gradual. Tão sutil que quando percebi estava aprisionada em teia que levaria 2 anos para tentar sair primeira vez, 3 para tentar segunda e 4 até conseguir definitivamente. Começou com preocupação disfarçada. Você vai sair com essas amigas de novo? Elas bebem muito, você sabe. Não quero que algo te aconteça. Sentimento nobre distorcido em ferramenta. Virou checagem constante, meu celular aberto na mesa dele. Porque casal não tem segredos, Mari. Depois, possessividade. Cena de ciúmes brutal quando o colega homem me cumprimentou no corredor da escola, gritando no estacionamento que todo mundo via como eu provocava. E finalmente, isolamento calculado. Briga toda vez que mencionava a visita à família. Seus pais me odeiam. Sua irmã te coloca contra mim. Até eu parar de mencionar, parar de ir, parar de ter vida fora dele. Primeira tentativa de terminar foi 2 anos dentro. Ele chorou. 3 horas seguidas no sofá da sala que dividíamos. Você é a única coisa boa da minha vida. Sem você, não sei o que faço. Por favor. Voltei. Porque ele precisa de mim parecia amor. Parecia nobreza. Parecia vocação de cuidar. Mesma compaixão que meses depois de fuga final faria terapeuta dizer frase que salvaria minha sanidade. Marina, compaixão dele por si mesmo não é sua responsabilidade carregar. Se inscreve no canal para histórias reais de recuperação, porque precisamos falar sobre culpa de sair. O que ninguém te prepara quando você foge. Primeira semana pós-fuga foi alívio químico. Silêncio do apartamento da irmã era presente tangível. Café da manhã sem calcular o humor dele, roupa escolhida sem "isso tá provocante demais", conversa no telefone sem baixar voz com medo de "com quem você tá falando?". Liberdade tinha gosto de respiração completa pela primeira vez em anos. Mas semana 2, mensagens começaram. Não raivosas como eu esperava, o que teria validado minha fuga. Devastadas. Performativamente quebradas. Marina, não entendo o que fiz de tão terrível para merecer isso. Estou destruído. Perdi 5 quilos em 2 semanas. Mal consigo dar aula. Alunos perguntaram se estou doente. Sua família me odeia agora. Perdi todo mundo que importava por te amar demais. Só queria entender. Me dá essa chance, pelo menos. Não peço volta, só conversa. Cada mensagem perfeitamente calibrada.
tom nunca ameaçador. Isso seria óbvio. Sempre triste, perdido, vulnerável. E culpa começou seu trabalho silencioso. Porque se ele estava sofrendo tanto, eu tinha exagerado, certo? Talvez grito não fosse tão grave. Talvez vizinha tenha mal interpretado. Talvez eu seja sensível demais, como ele sempre disse. Talvez minha saída súbita, com uma mala às 2 da manhã, tenha sido cruel demais. E pior, validação externa zero. Colegas de trabalho. Vocês eram tão bonitos juntos, que pena. Ele parece perdido. Tia no chá da tarde. Todo relacionamento tem altos e baixos, querida. Casamento da sua avó também teve. Primo no jantar de domingo. Conversando com ele outro dia. Está muito mal. Você tem certeza do que está fazendo? Certeza? Eu não tinha certeza de nada. Porque abuso psicológico não deixa cicatriz fotografável. Não tem raio-x de controle. Não tem laudo médico de isolamento. Só tenho minhas palavras contra a performação de sofrimento dele. E palavras perdendo peso a cada, mas ele parece tão arrependido. Mês 3, fundo do poço da culpa, irmã marcou emergencialmente sessão com doutora Beatriz, terapeuta especializada em trauma de relacionamento abusivo. Primeira pergunta mudou tudo. Marina, se sua melhor amiga Clara estivesse em relacionamento onde parceiro gritava, controlava celular, isolava de família, fazia cenas públicas de ciúmes, você diria que ela deveria ficar por compaixão do sofrimento dele? Pausa de 3 segundos que pareceram eternos. Não, óbvio que não. Ela deveria sair. Então, por que essa regra não se aplica a você? Clique. Duplo padrão devastador. Para outros, abuso era cristalino. Para mim, era complicado. Era contexto. Mas ele sofre tanto. Doutora Beatriz nomeou sem piedade. Você está confundindo compaixão, sentimento humano legítimo, com responsabilidade pelo bem-estar emocional dele. Sentir pena do sofrimento dele? Humano, achar que você precisa voltar para aliviar? Armadilha que ele plantou sistematicamente por 4 anos. Começamos protocolo de processamento de culpa tóxica que duraria 6 sessões. Primeiro, separar ações dele das respostas minhas. Ele gritou. Escolha dele. Eu saí, Schweiler's minha sobrevivência. Não existe proporcionalidade moral em abuso. Segundo, reconhecer culpa como controle póstumo. Mensagens dele não eram vulnerabilidade genuína. Eram estratégia. Porque se fossem genuínas, ele respeitaria meu pedido explícito de não contato, em vez de violar repetidamente com números novos, e-mails novos, perfis falsos. Terceiro, mais difícil, que levaria carta de 8 páginas na seção 5 para desbloquear. Aceitar que sofrimento dele, mesmo sendo real, não é minha responsabilidade consertar. Marina, você não causou abuso dele, logo não pode curá-lo. Dor dele é dele processar, com terapeuta dele, não com você como refém emocional. Me conta nos comentários. Você já sentiu culpa devastadora por sair de alguém tóxico? Qual foi sua virada? Mês 4 pós-fuga, mês 1 de terapia intensiva, doutora Beatriz propôs exercício radical. Escrever carta para Márcio que jamais seria enviada. Carta dizendo tudo que culpa me silenciava. Escrevi 8 páginas à mão numa tarde de sábado. Raiva que tinha reprimido por anos, porque mulheres boas perdoam, porque professoras são pacientes, porque você é sensível demais, Mari. Frase dele que internalizei como verdade. Você usou sua vulnerabilidade como arma. Cada choro de 3 horas não era tristeza, era chantagem emocional. Você me fez acreditar que minha sobrevivência era crueldade, que estabelecer um limite simples, não grite comigo, era egoísmo monstruoso, que me proteger era abandoná-lo. Você usou sua dor, real ou performada, já nem importa, como corrente. E quando corrente física quebrou com minha fuga, você trocou por corrente de culpa, mais eficaz, mais sutil, porque eu carrego voluntariamente, achando que é amor. Ler em voz alta na sessão 7 libertou algo visceral. Raiva não era minha inimiga, era informação valiosa. Isso foi violação. Você merece proteção. Sua culpa não é moral. É sintoma de condicionamento de 4 anos. E com raiva veio clareza. Bloqueio definitivo. Não mais checar pasta de spam às 23 horas. Não mais, só uma olhadinha rápida em perfil dele via conta falsa. Corte total cirúrgico, porque compaixão à distância ainda é contato. E contato alimenta culpa, que alimenta fantasia de volta, que aborta a recuperação. Mês 5. Reconexão com Clara que não via há 2 anos inteiros. Jantar no restaurante italiano que costumávamos ir antes de Márcio. Mari,
Sentimos muito sua falta. Mas entendíamos. Ele não deixava você respirar sem permissão. Validação externa que demorei receber. Porque durante, isolamento convenceu. Problema é você. Pós, reconexão, mostrou. Problema sempre foi ele. 6 meses limpa. Termo do grupo de apoio que comecei a frequentar mês 5, onde 12 mulheres se reuniam quinzenalmente para processar culpa paradoxal pós-abuso. Limpa de contato com o abusador, como adicto fica limpo de substância. E faz sentido profundo. Porque tentação de checá-lo ainda aparecia em momentos de vulnerabilidade. Domingo à tarde solitário, véspera de aniversário dele, feriado que costumávamos passar juntos. Mas frequência caiu de diária para semanal, semanal para quinzenal, até passar semana inteira sem pensamento sobre ele. Primeira semana sem culpa foi revelação quase mística. Acordar sem peso no peito. Não questionar 50 vezes, será que exagerei naquela noite? Apenas viver. Liberdade não como ausência dele, mas como presença integral de mim. Voltei a usar roupa vermelha que ele odiava. Chama muita atenção. Li livro de autoajuda que ele ridicularizava. Pseudociência barata. Aceitei convite de colega homem para café sem culpa paralisante. Você é casada, Marina? Não éramos casados. Mês 8, doutora Beatriz me convidou. Quer co-facilitar grupo comigo? Sua história pode ajudar outras. Aceitei. Hoje, 10 meses depois, co-facilito encontros quinzenais. 8 mulheres novas por mês, todas carregando culpa idêntica. Mas ele está sofrendo tanto. Será que fui cruel? Talvez devesse ter dado mais uma chance. E eu, que 10 meses antes estava no chão acreditando ser monstro, agora digo. Culpa que sente foi plantada. Última ferramenta quando o controle físico falha. E você não deve desculpas por estar viva. Márcio ainda tenta contato ocasional. Mas diferença crucial. Não mexe mais, porque culpa foi processada com protocolo. Deixa like se isso validou sua experiência. Se inscreve para a recuperação real. Compartilha com quem carrega a culpa tóxica. Você não é monstro. É sobrevivente. E sobreviventes não pedem desculpas por sobreviverem.